Senhor presidente, companheiros e companheiras vereadoras, munícipes aqui da Praia Comprida que nos assistem, a imprensa, enfim, nossa audiência da TV Câmara. Eu, na última sessão, fiz uma reflexão sobre questões da segurança, senhor presidente, e naquela oportunidade já havia dito que tinha que complementar. Mas antes de entrar no assunto, eu queria deixar aqui um convite e pedir, inclusive, à mesa que seja colocado isso na TV Câmara, com uma vinheta, que é a reunião do Plano Municipal de Saneamento Básico, que está sendo desenvolvido em São José e que vai acontecer dia 7 de julho de 2010, às 19 horas, no Colégio Maria Luísa de Mello, no auditório do Colégio Maria Luísa de Mello. É bom que se entenda que o Plano Municipal de Saneamento Básico é uma exigência do governo federal para que possa, a partir de então, o município ter direito de receber recursos para o saneamento básico, até fazendo valer o que disse na semana passada o vereador Edilson Vieira, do PR, que colocou aqui a ausência dos recursos da Casan naquele financiamento japonês e que São José não teria sido contemplado. Mas é bom dizer que só os municípios que tiverem o plano municipal, e todos os municípios estão fazendo, que tiver o plano municipal é que vai conseguir se habilitar aos recursos federais para financiar o saneamento básico. Então, só pedir isso, que se mantenha esses avisos, esses convites até o dia 7, no Melão, às 19 horas. Fiquei muito feliz, senhor presidente, voltando à questão da segurança, quando a vereadora Mary Hang, do PSDB, fez lembrar do programa Primeira Oportunidade, que ele existiu com muita ênfase no passado, em que nós chegamos a ter 83 garotos e garotas acolhidos pelo, então, Programa Cidade da Criança, e que naquela oportunidade funcionava da seguinte maneira: todo garoto ou garota que cometesse algum delito e que fosse preso, o Conselho Tutelar notificaria e trazia esses jovens para a Cidade da Criança, e lá eles recebiam, sim, um auxílio financeiro, se tivesse no segundo grau, R$190, e no primeiro grau, R$150. Infelizmente, esse programa, num determinado momento, foi suspenso, foi cancelado e tal, e depois voltou com muito esforço, inclusive do Ministério Público. Por que eu digo isso? Porque, voltando, e infelizmente as pessoas que estão presentes, mas quem está nos assistindo em casa, é uma continuação do que eu falei na última sessão, o problema da segurança são medidas efetivas para resolver o problema da segurança. E eu quero, naquela oportunidade eu vinha dando informações, eu quero continuar dando algumas informações. Nós não conhecemos, raramente se vê, a polícia correndo atrás de um bandido com mais de 35 anos. Pode se lembrar, se vê esse programa de televisão, não tem. Porque depois de 35 anos, estatisticamente, vereador Edilson, ou ele está morto, ou ele está preso, ou desistiu de ser bandido. E tem gente que acha que eles não desistem de ser bandido, existe mesmo, se cansam e pagam de ser bandido. E também não existe, ninguém vira marginal ou bandido com 18 anos de idade. Por isso que muito se questionou o antigo programa do JAC, que não incluía, porque exatamente o cidadão com 18 anos, quando sai do Exército, ou ele é bandido, ou ele não vai ser bandido. Estatisticamente, o bandido começa em que idade? Todo mundo sabe. 12, 11, 13 anos. E este programa, que deve ser reativado, e deve ser incrementado, e deve ser lutado para que ele volte à realidade, vocês imaginam, e todos nós aqui já frequentamos colégio, estudamos, lá pela 5ª, 4ª série, 6ª série, quando surgem os pequenos marginais, em todas as salas tem 2 ou 3 alunos peralta, 2 ou 3 alunos moleque. Pode observar, em todos os lugares é assim. A vereadora Mary, que é professora, sabe que isso acontece. Chega numa sala de aula, vereador Geraldo, né? Lembra da tua turma de 5ª série? Tinha 2 ou 3 que incomodavam. Daqueles 2 ou 3, provavelmente 1 ou 2 ou 1 vai virar marginal. Então, como se gasta muito com a educação, e nós investimos muito na educação, o Brasil, o Estado de Santa Catarina, São José, por que não investir naquele guri, naquela menina que é propensa ali a virar um marginal? E vejam só,
Se fizermos isso em 5 anos, esse garoto de 13, 14 anos chegará aos 18 e não será mais marginal. Se ele chegar aos 18 anos sem ser marginal, ele não vira marginal. E isso as estatísticas provam. Isso é uma medida administrativa, uma medida política que resolve o problema. Falei e repito que é um assunto que a gente não pode esquecer, enquanto não se discutir efetivamente o funcionamento dos bares no município, principalmente na periferia e principalmente nos locais de maior aglomeração, nós vamos ter problema. Então, a história do funcionamento dos horários de bares, todo mundo sabe, menos os donos de bares, não vão gostar, mas todo mundo sabe que é um ponto de convergência, de frequência, em alguns casos, de pessoas que se excedem na bebida e que vão bater na mulher em casa e que é locais que podem prosperar o comércio de drogas. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que o horário de bar é um assunto que tem que ser tocado. Uma coisa muito importante que nós precisamos ver é que também temos que defender a política hoje da segurança no Estado com relação à Polícia Militar e à própria Polícia Civil. A Polícia Civil, as pessoas não estão mais nem indo nas delegacias registrar a ocorrência e devem fazê-lo, ainda que estão sendo mal atendidos. Há um desânimo da Polícia Civil pela política dos governos, dos últimos governos, que não estão prestigiando, não estão investindo na Polícia Civil. Com raros concursos públicos, mas o salário, e nós não podemos, de maneira nenhuma, querer que a Polícia Civil preste um bom serviço com o salário que recebe hoje. E a Polícia Militar, então, nem se fala. Hoje, se um policial militar, e muitos de nós sabemos disso, se ele bater num marginal, ou se por acaso, eles até estão filmando com celular e todo mundo já está sabendo disso. Então, hoje, os policiais, primeiro, ganham mal e muito mal. Aliás, o governo que acabou de sair, e eu não vou nem citar o nome para não criar aqui nada de caráter pessoal, mas apresentaram um aumento de salário para o oficialato, todo mundo sabe disso, quem é da Polícia Militar, ofereceram uma promessa, mandaram lembrança para quem não conhece, ou seja, para os oficiais deram um aumento de R$2.000, deram uma parte agora e o resto só no próximo governo. E os soldados, coitados, esses então deram R$250 e R$50 parcelado por mês e querem que façam boa segurança. Só para relembrar o que eu disse na última sessão, Santa Catarina tem por volta de 6 milhões de habitantes e nós temos 15 mil policiais na ativa. Considerando um turno de 24 por 36 ou 36 por 48, por 72, nós temos em média 5 mil policiais na rua para uma população de 5 milhões de habitantes. E aí, os pobres coitados da Polícia Militar não são culpados pela insegurança que temos. Faço essa referência, vereadora Méria. A vereadora Méria é presidente da Comissão de Segurança, porque antes de apresentar um projeto de lei, e ele é bem-vindo, eu queria propor que a comissão realizasse um encontro municipal, um seminário, um fórum, para nós discutir o problema da segurança na nossa cidade. Elencar ali uma série de medidas, junto com certeza com o Poder Executivo, e essas medidas, aí sim a Câmara de Vereadores, via essa Comissão de Segurança, articular com o Poder Executivo, com todo o apoio de todos os vereadores e das comunidades e dos conselhos, para que efetivamente se faça um projeto, que se elabore um projeto, medidas de segurança para resolver o problema da nossa segurança. E quero deixar bem claro, gente, no passado se dizia que, na época, nós nos preocupávamos em comprar uniforme, em comprar nossas roupas, em comprar as coisas para casa, e no futuro iríamos pagar a segurança. E hoje... Vereador, o senhor tem 1 minuto para concluir. E hoje nós já estamos pagando a segurança privada. 80% da nossa cidade hoje paga para aquelas seguranças privadas que são proibidas, que são perseguidas, que são incompreendidas, mas, infelizmente, vamos ser bem claros, esse pessoal que faz essa segurança privada tem, com relativa eficiência, resolvido o problema da segurança do nosso município. Porque o Estado, o governo, o Estado não tem mais condição de atender às demandas na área de segurança. Por isso, os conselhos têm que se reunir para discutir segurança. Consegue não tem que se reunir para discutir buraco de rua, gente. Consegue tem que discutir o problema do crack, o problema da segurança no seu bairro, as medidas administrativas que podem resolver o problema da segurança. Muito obrigado, senhor presidente.